Olá, que bom ter você novamente aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre essa nova conjuntura planetária que está aí assustando muita gente com interpretações das mais variadas, mas sempre voltada aí para a destruição, para a guerra, por conta da conjunção entre Plutão e Marte que está acontecendo agora aqui no céu, né? Exatamente hoje. Só lembrando, né, que Plutão é o planeta da regeneração, portanto, regenerar seja lá o que for, é necessário se acabar com o que tem antes, tá? E Marte é aquele planeta da ação, seja ela uma ação pacífica e forçosa, né? Ou uma ação bélica bastante intensa, né? Então Marte significa sempre aquela ação. Então veja, é uma ação para a regeneração. Então é isso que está o céu assinalando para nós, para a humanidade, tá? Agora vamos fazer alguns desdobramentos, né? Porque existem outros tantos aspectos no mapa celeste e a gente vai nesse momento discutir eles, tá bom? No final do vídeo, se você gostou da história, faça um comentário, né? Escreve aí para mim o que você achou do vídeo, aponte defeitos, né? Que com certeza são muitos os defeitos, muitas coisas eu faço meio que no improviso, como se eu estivesse dando uma aula, mas eu gostaria muito de saber, né, a sua opinião. E se inscreve no canal para que a gente possa ter mais contatos daqui para frente, né? Que você possa acompanhar o que está acontecendo. Deixa seu joinha também, porque é legal que esse vídeo seja levado para mais pessoas, tá? Então, vamos lá para a discussão. Você está no canal Sob Nova Visão e eu sou o professor Wagner Klein. Antes de começar a nossa interpretação, deixa eu apresentar aí os planetas e as configurações dos aspectos. Então, na primeira fileira, a gente tem aqui o Sol, da esquerda para a direita, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. E na segunda fileira, nós temos as oitavas superiores, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O que significa mesmo a questão das oitavas superiores? É porque essas oitavas superiores estão dizendo que as vibrações que esses planetas têm, elas muito se assemelham a dos planetas da primeira linha. E por isso a gente considera eles como uma oitava superior. Saturno não é perfeitamente uma oitava superior da Lua, né? Mas os outros quatro perfeitamente. Então vamos olhar agora os aspectos. À esquerda, em vermelho, são os aspectos que são meio que desfavoráveis. E os da direita, em azul, são os favoráveis. Então, dos favoráveis, o trígono, que é o triângulozinho, é o mais favorável. É aquele que faz com que dois astros estejam a 120 graus, né? O sextil já é 60 graus e é o segundo mais importante dessa sequência aí. Já do lado de cá, da esquerda, a quadratura, que corresponde a 90 graus, essa é a mais desfavorável de todas, tá? A quadratura ela tende a anular, né, tanto a potência de um planeta quanto do outro. Agora a conjunção, né, que é o de cima primeiro aí, esse símbolo nos diz que os planetas estão ocupando o mesmo espaço, tá? Estão praticamente próximos, 1 grau ou no mesmo grau, tá? do mesmo signo. E aí a somatória das duas influências dos planetas. Neste caso, quando se tem dois planetas que são harmônicos, então a conjunção é extremamente favorável. Mas se forem planetas desarmônicos entre si, então a conjunção é desfavorável. A oposição, que é o terceiro aí, esse Alteres, também tem essa mesma característica. Então, quando os planetas são bastante harmônicos, a oposição é bastante favorável, bastante propícia, tá?
Então são, na verdade, esses 5, né, que eu citei aí, os mais importantes aspectos entre os planetas, tá? Os outros são importantes? Sim, claro, a semiquadratura, sesquiquadratura, quincúncio, todos eles têm a sua importância, tá? Mas as principais são essas: o trígono, a quadratura, a conjunção, a oposição e o sextil. Então, vamos seguir aqui a nossa interpretação. Aqui eu estou usando aqui da Via Astral, né, um mapa da Via Astral, que é um site muito bom, porque a gente consegue obter com muita clareza as informações. E aí a gente começa a observar. Então veja, os planetas estão distribuídos, e nesse dia 8 de março, né, aliás, nesse dia, esse dia 3 de março, é um dia que nós temos aí uma conjunção perfeita entre Plutão e Marte, que são dois planetas que são harmônicos entre si, e são os planetas que são desarmônicos com qualquer outro que eles possam estar aspectando, tá? E nessa situação aí, o que eles estão mostrando para nós, né? Plutão é o planeta que mostra o que tem que ser totalmente destruído para que um novo apareça no lugar, né? É o planeta da regeneração. E Marte, esse é o planeta da destruição, né? Mas não porque Marte é destrutivo, né? A questão não é que ele é um planeta ruim, destrutivo, não, é o planeta que traz muita energia, ele traz a disposição, ao combate, a posição das ideias, é também o planeta das tecnologias, é o planeta das inovações, tá? Mas ele é muito desarmônico com os outros planetas, tá? Então, aonde ele está, ele vai criar sempre um pequeno problema de interpretação, um pequeno problema com relação àquele signo. Então, quando ele está em Capricórnio, que é o caso, ele está exaltado, ou seja, a influência dele é bastante grande no tema. E veja, como falei lá no começo do ano, né, nós teríamos, quando o Sol entrasse em Peixes, uma situação bastante especial, por conta, não exatamente da posição de Marte, mas por conta da posição de Júpiter, tá? Júpiter está no signo de Peixes, junto com Netuno, ambos são regentes de Peixes, e Netuno, portanto, domiciliado em Peixes, ele tem uma influência bastante positiva, e Júpiter, ele é sempre muito benéfico, então, e muito forte. E aí, domiciliado, né, praticamente em Peixes, a força que ele transmite é, sem dúvida, muito importante, tá? Talvez a mais importante. Quando o Sol entra em Peixes, isso foi lá no dia 18, ele vai somar, como eu falei, que o Sol e Júpiter, eles são como o Júpiter como oitava superior do Sol, eles são muito proativos, tá? Então eles aparecem também configurando ação, também configurando poder. E veja, o signo de Peixes, né, que é o objetivo de todo esse trabalho aqui, o signo de Peixes é a última casa, né, a 12ª casa astral. Então estamos terminando um ciclo aí, né, de um ano, e é justamente o espaço no qual o Sol, quando entra aí, ele dá uma tendência às pessoas a se sensibilizarem com as causas alheias, né? Peixes é o signo dos mártires, é o signo das pessoas que se dedicam, que dão sua vida por um objetivo, que colocam os seus objetivos muito acima das suas próprias necessidades físicas. Então, por isso, né, acaba sendo um signo de mártires, né, pelas suas causas. Então, no signo de Peixes, o Sol entrando aí fez com que as situações no planeta, né, que nós estamos vivendo,
fossem de comover as pessoas que estão acompanhando. Ora, para as pessoas estarem acompanhando, é preciso que haja a informação. Então a comoção, e essa comoção está à mercê das mentiras também, né? Das ideias, dos ideais falsos. Essa comoção é justamente favorecida aí nesse momento, e o Sol aí não discrimina nada, né? Todas as pessoas estão basicamente propensas a essa situação, tá? E aí veja, também por consequência o meio ambiente, né? Então não só se estar solidário às causas alheias, como também a situação do meio ambiente. Então as pessoas começam a olhar para o mundo de uma forma um pouco mais espiritualizada, né? Humanizada. Então, mas por que tudo isso em peixes, né? Na verdade, o signo de peixes, muitas pessoas falam que as pessoas de peixes vivem fora da realidade, o que não é uma verdade, tá? A questão é que as pessoas fortemente influenciadas pelo signo de peixes, elas costumam pensar diferente, tá? O pensamento delas é um pouco é aquele pensamento fora da casinha, né? Aquelas pessoas que não estão aí preocupadas com padrões a serem seguidos, né? São intuitivas, então elas pensam de acordo com como toca a maré, né? Como vai a maré. Um grande exemplo disso, né, talvez o maior exemplo que eu tenho aqui na minha cabeça, é o Albert Einstein, né? Porque o Einstein foi o cara que olhou para coisa que todo mundo olhava, e ele conseguiu enxergar, dentro dos seus limites de conhecimento, enxergar uma nova física, né? A física moderna, que tanto foi a física quântica quanto a física relativística, né? Então esse é um exemplo, tá? Das pessoas que quando olham, não olham sob paradigmas, tá? Bom, então vamos lá. Esses aspectos que eu acabei de citar se intensificam com a presença da Lua ali, né? A Lua é pura emoção, né? É a índole da pessoa, é o lado fora da razão, a parte voltada para o sentimento mesmo, né? Então ela também está aí associada a esses 4 planetas, todos eles nesse dia, né? E do outro lado ali, em Capricórnio, a gente está vendo Marte em conjunção com Plutão. Para muitos, né, interpretadores, é o prenúncio da guerra, né? Talvez até uma terceira guerra mundial, ou uma guerra nuclear, né? Já que Plutão também está ligado ao nuclear, né? E aí veja, só que ali também tem um outro planeta que está ali atrás de Plutão, em cima de Plutão desenhado, que é Vênus. Vênus está ali também fazendo essa conjunção. Vênus é o planeta considerado o pequeno benéfico, né? Porque na mesma linha que Júpiter é o grande benéfico, Vênus é o pequeno benéfico. Ou seja, ele aí, junto com essa conjunção tenebrosa aí, Vênus tende a atenuar, Vênus tende a dar um pouco de harmonia nessa situação, tá? Mas é muito pouco. Mas veja, Vênus, que é regente de Touro, está em Capricórnio, que é um signo da Terra, tá? Marte e Plutão são signos do fogo e da água, respectivamente. São signos voltados também para o emocional, tá? Porque Marte, por exemplo, sendo ele o planeta que desencadeia as grandes guerras, né? Ele está no signo de Capricórnio, que é um signo seco. Mas veja, o Capricórnio é a morada de Saturno, ok? E Saturno é aquele principal regente, né? Principal estrela aí do espetáculo, porque ele é o regente desse ciclo de 36 anos. Sob o domínio de Saturno, grandes edificações acontecem. Então Saturno, como eu já apresentei
um vídeo aí, né, no meu terceiro vídeo, Saturno, o período que ele está regendo, ele constrói nações bastante poderosas, ou pequenas, ou nações, ou empresas, né? Então, quando as coisas são construídas sob o período de Saturno, são empresas, são companhias, né, que são países, né, são estruturados sob forte código moral, principalmente código moral, né, e que, por exemplo, né, os Estados Unidos, ele surge lá em 4 de julho, né, e foi justamente na regência de Saturno. Lá no momento, a carta da Confederação Norte-Americana, né, a Constituição Norte-Americana, aquela carta visava o respeito a todos os povos que queriam a liberdade, que fosse para os Estados Unidos para produzir, para criar, para servir à nação. Então, foi construída naquele ideal. Mas, depois do período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente foi tomando uma postura um pouco diferente, né? Pouco não, bastante diferente, porque ele se tornou aí o senhor do planeta, né? E teve, durante um curto espaço de tempo, uma oposição soviética, né, de mais ou menos igual poderio. Mas os Estados Unidos foi crescendo, e hoje ele tem praticamente o dobro do poderio dos russos, né, da Rússia. Mas ele fez muitas coisas das quais ele foge, né, do seu próprio pretexto inicial de nação, né? Veja que, por exemplo, quando o presidente americano lá, o Donald, né, o Donald Trump, ele começa a perseguir os imigrantes, né, e fazer muro e coisa e tal. Ele está indo contra o princípio básico de oferecer, né, condição das pessoas que quiserem integrar a nação que fossem para lá, como foi no começo. Então, muitas coisas os Estados Unidos fez e que fugiu a esse pretexto inicial dele. Por exemplo, hoje ele está criticando a Rússia por invadir a Ucrânia, tendo sido ele o invasor durante todo o santo ano, né? Todo santo ano ele está invadindo algum lugar. Iraque, Síria, fez com o Panamá, enfim, Kosovo. Então ele participou de vários, Afeganistão, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, quando ele ficou insistindo na guerra contra o Vietnã. Enfim, quais são os interesses, né? Com certeza os interesses mais mesquinhos possíveis, sempre a fim de quê? De expansão, mas por trás disso tem a indústria bélica ganhando, né, rios de dinheiro. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque esse conflito aqui, ele está sendo apontado como um conflito dos russos. Mas apontado por quem? Por uma mídia, né, que é controlada pelos americanos. Agora, por que os russos estão invadindo lá? Eu estou a favor dos russos? Não estou a favor dos russos, não precisava invadir, né? Porque houve um tratado, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que a OTAN, liderada pelos norte-americanos, não poderiam converter países de fronteiras com a União Soviética, né? Ou seja, depois, com o desmanche da União Soviética, os países ali do leste europeu que fazem fronteira ali direta com a Rússia. E, portanto, não deveriam. E a Ucrânia, um país muito rico, né, sofreu aí está sofrendo, né, um desmanche da sua economia em função de quem? Do capital estrangeiro,
que entrou ali de sola. Isso depois de um golpe de Estado, né, lá em 2014. Alguma coisa bastante semelhante ao Brasil, né? Que hoje você vê o Brasil sendo entregue aí ao capital estrangeiro. E lá aconteceu a mesma coisa, só que lá os russos falaram, opa, aqui não, né? Aí na Ucrânia, grande parte da população é russa, né? Uma boa parte da população é russa, e o desmanche aí da economia não pode acontecer. Então o Putin falou várias vezes que iria tomar uma atitude, e esse presidente ucraniano é que na verdade acaba sendo o principal responsável pela bagunça, né? Porque ele foi fraco o tempo todo e agora às pressas ele quer decidir o destino da nação, mas na verdade ele está com medo de ser capturado, né? Bom, e por que estamos verificando tudo isso daí, né? Porque é nesse momento que as coisas devem se agravar, né? Nesse dia agora, com essa conjunção de Marte com Plutão. E embora tenha Vênus ali dando uma atenuada. Agora eu falei lá no vídeo lá que eu fiz no dia 3 de janeiro, que muita coisa ia acontecer agora com a entrada do Sol em Peixes, por conta da espiritualização. Aí você fala, mas como que pode ser espiritualização? Nós estamos falando de guerra. Então aquela velha história, né? Velha história. É com os mártires que as pessoas acabam se identificando, se sensibilizando. Então, embora vá acontecer, está acontecendo muitas perdas, a humanidade vai acabar ganhando no fim. Vai ser um grande passo para a humanidade. Eu creio que, por exemplo, os Estados Unidos, fugindo da sua obrigação moral que ele teve desde lá da sua fundação, e agora nós estamos novamente passando por um ciclo de Saturno. Veja como que são as coisas, né? Ele foi fundado lá num ciclo de Saturno, aí foi passando os vários ciclos e chegou no ciclo de Saturno de novo. E agora ele já está passando por uma situação na qual muita coisa dentro dele vai ter que ser reestruturada, terá que ser revista. Não digo nada se o Biden não cair, né? Então pode perfeitamente acontecer isso. Veja que a mídia joga a favor o tempo todo dos americanos, mas se você estiver assistindo os vários canais do YouTube, você começa a verificar que não está assim tão, né? O mundo não está assim tão cego, né? E outra, esse período é de regência de Saturno. O que não for saturniano deverá se desmantelar. Ou seja, as fake news deverão se desmantelar. E olha lá, onde é que está Mercúrio? Mercúrio está junto com Saturno. Não é momento para se criar fake news, porque as fake news serão jogadas contra os seus criadores, tá? Então é um momento no qual a gente vai estar vendo aí uma separação do joio e do trigo. Muitas pessoas vão sofrer, estão sofrendo, muitas pessoas morrendo, mas a gente não pode esquecer que tudo tem um seu propósito nesse planeta, né? Todo mundo colhe aquilo que planta, e os espíritos vão se aperfeiçoando conforme passam suas várias encarnações aqui pela Terra. Então era isso que eu queria frisar aqui, e vamos aguardar, né? Vamos aguardar mais alguns dias aí. Marte vai estar nessa conjunção, depois ele se afasta de Plutão e vai acabar mais para frente passando por Saturno. E quando Marte passar por Saturno, aí sim nós vamos ter uma situação mais complexa ainda do que essa aqui, tá bom? Até lá a gente volta. Eu disse que também quando o Sol passasse por Peixes, que terminando então esse ano, assim que ele entrasse em Áries, nós começaremos a colher os frutos dessa bagunça toda que está acontecendo agora, tá? E já vou antecipando aí que vão haver muitas mortes, mas no nível de cima lá, né? Vai ter muita gente partindo para o suicídio. Bom, então
era isso que eu queria passar agora para vocês. Dando uma sequência aqui ainda, aqui ó, nos aspectos que eu falei, tá? Então se você olhar aqui para a montoeira de aspectos que estão sendo mostradas aí, a gente está se apresentando aí 3 quadraturas, mas essas quadraturas não são diretamente com os planetas, tá? São com a Lilith, tá? A situação de meio céu, não que não tenha importância, tem importância, né? Mas não são exatamente os agentes que estão entre eles se degladiando. Aí se você olhar de Plutão, né, para cima, do Sol até Plutão, você vai ver que são todos aspectos benéficos. Todos aspectos são, quer dizer, benéficos. As várias conjunções aí, ó, a gente tem conjunção de Mercúrio com Saturno, não é favorável para quem? Para os mercurianos, tá? A conjunção ali entre Marte e Vênus faz com que os dois se atenuem, então acaba sendo favorável na devida circunstância, tá? Agora, as conjunções do Júpiter com a Lua, Júpiter com o Sol e o Sol com a Lua são benéficas, são muito boas, tá? Vênus com Marte eu já falei, Vênus também atenua a ação de Plutão. Então a gente tem, e aí você ainda tem um monte de sextios, né? O sextil, Urano, poxa, Urano é outro planeta que é bastante negativo dentro do mapa astrológico, tá? Porque ele é um planeta de rupturas. Vamos romper com isso, vamos romper com aquilo. Planeta de rupturas para modernizar, tá? Coisas que não estão muito legal, facilmente são rompidas aí sob a influência de Urano, tá? E o Netuno, que está domiciliado em Peixes, também ele está em sextil com Marte. O que quer dizer esse sextil entre Netuno e Marte? Se Marte está significando uma guerra, né, um conflito, né, guerra não, vamos pensar no conflito, um conflito de interesses muito forte, Netuno está aí para dizer que esses conflitos tendem a ser bons enquanto forem voltados para a humanidade, enquanto forem voltados para a situação na qual o planeta se encontra, a questão do meio ambiente. Veja que eu estou falando isso, mas veja que já está acontecendo, né? Então, se por acaso muitos países não puderem contar com o gás que vem da Rússia, o que vai acontecer? Esses países vão cair em desgraça? Não, vão começar a investir na energia limpa e vão ter que investir na energia limpa. De repente, a guerra vai forçar os países a cumprirem os seus tratados com referência ao meio ambiente, né? Já a Alemanha andou sinalizando que vai reativar as suas termoelétricas, e isso não pode acontecer, né? A termoelétrica tem que ser banida, né, e não ser reativada. A queima de carvão tem que ser proibida. Então ela fez esse aceno aí, mas com certeza a população não vai concordar com isso não. Então vai ter que correr atrás de outro tipo de recurso. A gente sabe aí que alguns países já estão nos seus protótipos da energia mais pura possível, que é a fusão nuclear, né? Coisa que acontece na estrela, está começando a acontecer em laboratórios aqui, que vai virar usina. Então é um processo que poderá perfeitamente ser acelerado por conta desse conflito, tá? Outra coisa, tudo está acontecendo sob regência de Saturno. Então, se aqueles países que ainda pensam em serem ditadores, de serem mandantes absolutos, esses países têm grande problema aí de continuarem subsistindo daqui para frente, tá? Então, a China deverá ser um país mais aberto, né? A Coreia do Norte vai ter que mudar a sua postura. Então, porque esses países vão ao longo desses anos que seguem, vão sofrer muito, porque ditadura sob Saturno não dá muito certo não. Então, fica aqui o meu recado, minha interpretação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho aí e se inscreva no canal. Vamos fazer parte aí de uma comunidade que gosta desses assuntos. Obrigado e até o nosso próximo encontro.